Olá, pessoal, e bem-vindos ao primeiro episódio da nossa série de podcasts Faz Vender da Joint Bee. Você sabe que tem muita gente boa por aí batendo meta, fazendo o ritmo de crescimento das suas empresas aumentarem, acelerarem, ganhando e conquistando produtividade comercial para os seus vendedores. E a gente tem, sei lá, 8 anos de janela, a gente tem visto isso acontecer em muitos casos e participado, inclusive, de alguns deles. Então, o nosso propósito aqui é te convidar para que você receba dicas valiosas para aplicar aí na sua empresa. Histórias inspiradoras de gente que está fazendo acontecer. Dificuldade todo mundo tem, mas são histórias de pessoas que têm superado essas dificuldades. E o objetivo aqui é que a gente compartilhe com vocês como é que a gente tem conseguido superar essas dificuldades todas. E hoje eu tenho o prazer de receber um amigo e um cliente já há 4 anos, o Emerson, que é diretor comercial da Plastripel. A Plastripel é um dos maiores distribuidores de food service do Brasil. Fica sediado na cidade de Barretos, em São Paulo. E o Emerson tem uma história gigante para contar pra gente. Uma história, inclusive, que eu conto para as pessoas por aí e tem gente que não acredita. Aí eu falei assim, não, então vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Emerson, que aí se um é mentiroso, já vira dois mentirosos de uma vez, né, Emerson? Bem-vindo, Emerson. Obrigado por você ter vindo lá de Barretos receber a gente. Que isso, prazer sempre nosso, estar sempre junto, poder participar e compartilhar, né? Tudo que a gente cresceu, aprendeu fazendo junto, alguém trouxe para nós isso aí, então não custa nada compartilhar com a galera, passar essas informações aí e fazer acontecer, né? Só para dar um spoiler pro pessoal, não dá para falar que triplicou, né? Porque só não triplicou o faturamento nos últimos 4 anos por uma diferença muito pequena, mas é quase uma empresa que triplicou. Então essa história que você poderia contar para a gente é o que a gente quer explorar aqui. Eu fico pensando assim, né? Se eu fosse um empresário, como alguns que estão assistindo a gente, ou se eu fosse um diretor de vendas, o que um cara pode fazer para triplicar o faturamento? Então vamos começar pelas dificuldades, porque eu acho que todo mundo tem dificuldade. Então a minha pergunta para a gente abrir essa conversa é: quais eram as dificuldades antes desse salto? Então, para todo mundo se colocar na linha do tempo, nós estamos falando ali de meados do ano de 2018. Quais eram os obstáculos? Por que a empresa parecia que estava estagnada num determinado patamar de faturamento? Muito bem. A Plastripel é uma empresa que, em dezembro de 2023, completou 35 anos, né? Eu estou lá há 27. Então, de problemas de empresa, alguma coisa eu já sei lidar já. E, como você falou, em 2018 foi justamente uma época, final de 17 para 2018, a empresa é uma empresa familiar, né? E sentiu a necessidade de criar uma certa organização dentro da empresa. Então, eu era responsável por vários setores e várias áreas da empresa. E em 2018 foi quando contratamos uma consultoria de RH e o pessoal fez um trabalho de dividir as funções, e aí eu fui escalado para cuidar da área comercial, que é uma área que eu já cuidava junto com outras, mas eu fiquei 100% focado na área comercial. Foi aonde a gente começou a identificar todos os gargalos, né? Tudo que precisava ser feito e criado na empresa, né? E aí foi em 2018 que a gente começou a levantar e ver o que nós estávamos fazendo que poderia melhorar. Você sabe que isso que você está falando, desculpa te interromper, porque é uma À pérola. vontade. Eu vou pegando as pérolas, tá? Porque eu sei um pouquinho da história, eu vou pegando. Primeira pérola desse nosso episódio, então. A partir de um determinado momento, o presidente, o fundador, né, da empresa, percebeu a necessidade de que alguém exclusivamente olhasse para a performance comercial. E você sabe que o que eu vejo, não só em clientes que a gente atende, mas principalmente em empresas prospects, né, que vêm conversar com a gente, o que eu mais vejo é a falta desse olhar. Sabe, dentro das empresas, os empreendedores, eles começam o processo de vendas, e geralmente o começo é sempre mais fácil do que depois, quando chega na maturidade, que é o que aconteceu com a Plastripel ali em meados de 2017, e eu acho que essa é uma pérola. Para tudo e vamos chamar um cara. Então chamou o Emerson e falou: Emerson, agora você vai olhar com um olho de raio-x. E aí você deve ter descoberto um monte de oportunidades, né? Com certeza. E ao longo desses anos, né, a empresa, nosso 99% da nossa venda é venda feita através com um representante comercial, Uhum. venda externa.
E até então, os representantes eles tinham exclusividade nas rotas. Então, aquele representante nosso que trabalhava em Ribeirão Preto, em Uberlândia, em Barretos, ele tinha exclusividade na rota dele. Então, nós tínhamos muita dificuldade de crescer as vendas nessas localidades, porque até então, como a rota era dele, ele atendia os clientes que interessava para ele, ele fazia o resultado dele, independente se a empresa estava crescendo ou não, Nossa, eu vejo isso direto. né? Quer dizer, então aquela rota lá, só ele podia botar a mão naquele negócio. Sim, tinha Você não exclusividade. podia pôr outro representante na mesma rua que ele atendia. Não. Essa é outra pérola. Porque, assim, uma das coisas mais incríveis que a gente vê, e isso também é fruto de um crescimento orgânico da empresa, né? A gente vai entregando os clientes para representantes comerciais, o que não é errado, mas se e eu lembro uma vez que a gente viu isso acontecer, a gente fez uma rota juntos, né? E a gente passou na frente de um monte de supermercado para chegar naquele que era cliente da Plastripel. E aí a gente até perguntou para a pessoa, né? Pô, mas por que você não atende aqueles que a gente passou na porta, né? Então, uma das coisas importantes é a exclusividade de rota. Cliente é da empresa, exclusividade de rota não faz muito sentido, né? Não faz sentido. E foi muito interessante nessa época, né, em 2018, que nós reunimos com a equipe de vendas, né, todos os representantes, e nós lançamos para eles o desafio de que eles não teriam mais exclusividade de rotas, sim exclusividades nos clientes. Foi uma bomba atômica. Quase que isso, né? Teve greve, teve greve, né? E teve os agitadores. E eu entendo a dor deles também por conta disso, porque é um sentimento de perca. E é normal no ser humano isso, né? A questão é lidar com isso naquele calor do momento, né? Mas foi muito interessante, a gente sentou, conversamos bastante, eles entenderam o propósito da empresa, né? Então a regra não era diminuir a venda deles, não era tirar a venda deles de forma alguma. Todos aqueles clientes que eles continuassem vendendo, né, positivando os clientes, era cliente exclusivo deles. Não tinha um porquê a gente trocar. Quer dizer, tirar o cliente do representante não é o caso, mas colocar um representante a mais para atender um possível cliente que não é atendido na mesma rota faz sentido. Todo sentido. E aí o que contribuiu para eles aceitarem isso foi mais um detalhe, né, que a gente, pela experiência e conhecimento, foi o seguinte: numa determinada cidade, se essa cidade tem um potencial muito grande, um exemplo, tem potencial para 100 clientes, eu atendo 50, 60 clientes, esses outros clientes são atendidos por alguém, que não é a empresa. Provavelmente é dividido isso em alguns concorrentes. E se eu deixo o concorrente trabalhar nessa parcela de clientes, esse concorrente meu vai crescer a cada dia que passa. E se o meu representante não for efetivo nos clientes dele, não visitar presencial e não manter o relacionamento forte, firme que a gente pede para eles, rapidamente esse concorrente vai crescer, vai entrar na área do meu representante, vai vender para os clientes que até então eram dele, da empresa, e rapidamente o meu concorrente vai virar o jogo. E aí quem vai ser a menor parcela vai ser a nossa. Então o representante entendeu que poderia prejudicar ele. Esse é um ponto. E o segundo ponto, eu tendo mais 2 ou 3 representantes atendendo na mesma área, qual que é o grande lance disso aí? Eu consigo dominar aquela região, entre aspas, né? Vou fazer uma logística mais presente, vou poder aumentar minha frequência de entrega, e, consequentemente, um cliente vai indicar para o outro, a Plastripel vai ser conhecida em todos os lugares. Otimiza custo, caminhão mais cheio, né? Entrega com mais valor agregado dentro Giro mais produto e consigo melhorar até o preço para o cliente. É verdade. Você vê, pérolas que estão surgindo aqui, né? Quer dizer, são coisas muito simples e que, vamos fazer uma conta agora de cabeça assim, repentina, se tem 35 anos hoje, isso foi quando a empresa tinha mais ou menos 30 anos de idade. Isso. Então você vê que coisa, né? 30 anos operando de uma maneira, a empresa vem prosperando, talvez essa seja a realidade de você que está assistindo hoje, a sua empresa vem prosperando há 30 anos. Mas a velocidade com que ela está crescendo poderia ser muito maior se alguém na sua equipe tivesse imbuído da responsabilidade de fazer esse tipo de análise específica e essas mudanças que foram feitas, né? E aí me chama a atenção uma coisa que talvez chame a atenção do pessoal que está assistindo a gente.
Você brincou, né? A questão da greve e tal. Ah, vamos perder venda, Plastripel não pode fazer isso com a gente. Eu fico pensando, e os líderes desses caras? Quer dizer, a importância da atuação de um supervisor, de um gerente de campo, junto com o representante no campo, né? Fundamental, né? A Plastripel, nessa época, em 2017, 2018, a gente tinha aproximadamente uns 38 a 40 representantes, Uhum. e até então nós dividimos essa equipe em 3 equipes de supervisões. Então nós tínhamos 3 supervisores, né? O primeiro supervisor era um representante, até então a gente não, um pouco antes, não tinha a figura do supervisor na empresa, Uhum. né? E aí, em um dado momento, a gente sentiu essa necessidade, esse supervisor entrou na área, né? Que é o Wagner, um excelente profissional, né? Ele entrou como supervisor, depois foi entrou mais 2, e aí ficamos com 3, com praticamente 40 representantes. E em 2018 foi quando a gente começou a fazer os estudos, os levantamentos, né? Em 2019, salvo engano, a gente entrou numa parceria com a JointB, não sei se você conhece. E aí foi onde também a gente começou a ampliar, né, essa visão aí de potencial, de crescimento, o que poderia fazer, né? Uhum. E aí crescemos para 4 supervisores e no meio de 2020, de uma vez entrou 3 supervisor novo, então passou de 4 para 7. Tudo isso deu uma sacudida. Foi uma quebra de paradigma muito grande, para Uhum. todo mundo, inclusive para mim. Porque até então eu tinha que conversar com 3, 4 pessoas, eu tive que passar a conversar com 7. E num outro ritmo, né? Porque a gente implementou uma dinâmica de gestão monstra. Sim. Mas deixa eu só contar uma coisa para eles que vai ser importante, porque talvez você esteja assistindo aí e fala assim, tá bom, 3 supervisores, ok, mas por que o cara inventou de ter 7? Só para se ter uma ideia, aí você me corrige. Nós estamos falando de uma área de atuação que vai ali da cidade de Goiânia até no sul, na época, até a cidade de Campinas, Americana, passando por tudo, Oeste Paulista, Presidente Prudente, né? Então, Minas Gerais, Triângulo, Alto Paranaíba. Então, nós estamos falando aí, se a gente pegasse um carro de Campinas e fosse passear em Goiânia, sei lá, são quanto? 500 quilômetros? Mais, né? Uns 600 quilômetros. Não, acho que dá quase 1.000 quilômetros. Quase 1.000 quilômetros. Então, só para vocês entenderem o quanto era grande a região de um supervisor. Quer dizer, quanto maior a área de atuação de um supervisor, menor é natural, menor a presença dele no campo. Inclusive, uma conversa que eu tive com eles na época da mudança era justamente esse assunto aí. Eles perdiam mais tempo na estrada do que visitando o cliente com o representante. Pois é. Então não fazia sentido Não faz nenhum sentido. eles terem uma região tão grande e também dificultava para eles contratar. Que aí a equipe muito grande, quer dizer, ele tinha que viajar muito e tinha que estar com muitas pessoas em um curto espaço de tempo. Uhum. Então acabava que perdendo o foco. Uhum. Então esse foi a grande necessidade de contratar, de aumentar a equipe de supervisor. Muitos poderiam pensar, mas é um gasto a mais que a empresa vai ter, é um custo, etc. Mas eu não vejo dessa forma de jeito nenhum. Uhum. Tá? Inclusive hoje a Plastripel está com 11 supervisores e pode ser que esse número cresça ainda até o final do ano. Uhum. Ou seja, esses caras, então, eles passam menos tempo na estrada. Pérola pra gente aqui, ó. Supervisores mais presentes no campo, supervisores mais junto dos seus representantes, dos seus clientes, gastam mais tempo fazendo o que importa, supervisores que conhecem mais profundamente a região que atuam, né? Porque eu lembro que isso foi também um paradigma gigante que a gente quebrou lá. Então, o supervisor ele conhece muito bem os bairros das cidades, as rotas dos representantes. E na verdade, pessoal, quem tem que montar rota é o supervisor. Não é representante que monta a rota e também não é o diretor que monta a rota. Só que, Emerson, eu vou te contar uma coisa do que eu vejo em muitas empresas. Muitas empresas concentram um grau de responsabilidade sobre o diretor que, na minha opinião, é desproporcional, não deveria ser. Então acaba que o diretor é o cara que fecha os grandes contratos com clientes, é o cara que tira os maiores pedidos, é o cara que faz grande parte dos trabalhos que era um supervisor que deviam fazer, né? Então quando você vai separando em pedacinhos menores e colocando mais gente no time, a vida do diretor melhora muito, né? Com toda certeza. Né? Eu sou a prova viva disso, né? Porque antes a vida sempre foi corrida, mas era muito mais. Uhum. E você falou a questão de conhecer a rota, também tem outro fato interessante que aconteceu conosco, né? Esses supervisores antigos, eles conhecem todas as rotas,
Porque mesmo que ele trabalhava numa região maior, e essa região foi dividida e reestruturada, a gente também tem o costume de cada 2, 3 anos a gente fazer um giro, Aham. para oxigenar também os próprios supervisores e os representantes. Porque cada um tem a sua experiência, a sua expertise, enxerga o mercado de uma maneira um pouquinho diferente, por mais que eles tenham uma dinâmica de gestão que eles têm que seguir, né, um padrão, mas cada um tem a sua percepção de mercado. Uhum. E às vezes, se eu ficar muitos anos numa determinada região, às vezes acontece coisas ali que passa batido, não por incompetência, mas porque passa mesmo. É muita coisa. A gente olha tanto para a mesma coisa que a gente não percebe mais os detalhes, né? É igual quando você vê você passa de um cômodo da sua casa para o outro, você vê um quebradinho na quininha ali. A primeira vez você olha a sua, você precisa consertar. Passou um mês, você já nem vê aquilo lá Nem mais. vê aquilo mais, exatamente. Então é a mesma coisa. Exatamente. E isso é uma outra pérola aqui, né? Eu vou destacando para vocês irem anotando os ensinos bacanas aqui, porque uma das coisas que eu lembro que a gente percebeu é que existia uma satisfação com o resultado da rota. Então, o supervisor, ele tinha uma meta, e a gente vai falar de meta daqui a pouquinho, e essa meta da rota não refletia o potencial que ela podia entregar, mas o crescimento histórico do que ele tinha lá. Então, assim, eu crescia 10, 15, 20% na meta em relação ao ano passado, e os nossos supervisores, na maior parte das empresas isso acontece, talvez na sua também, eles ficam viciados em tentar buscar os resultados da mesma forma, nos mesmos lugares, com os mesmos clientes. Isso gera um problema de concentração, né? E, Emerson, eu não sei como é que hoje isso está lá na Plastripel, mas a maior parte das pessoas que estão assistindo a gente, eu digo isso por experiência própria, tem o fantasma da dependência de poucos vendedores e da dependência de poucos clientes. Eu conheço empresas que têm um percentual de dependência em poucos vendedores e poucos clientes que são, assim, inadministráveis. E quebrar as rotas e mudar os supervisores de geografia pode quebrar essa inércia, né? Com toda certeza, né? Tem um supervisor nosso que é o Lelis, ele sempre fala para a equipe dele, pessoal, aqui na área comercial é uma maternidade e um cemitério. Todo dia nasce um cliente novo e morre um cliente. Está saindo um cliente da sua carteira e está entrando um novo. Tem razão. Então tem que fazer acontecer, tem que correr atrás, né? E tem muita coisa para fazer e o mercado o Brasil muita oportunidade, né? Se tem um lugar que tem oportunidade é no Brasil, com todas as dificuldades que os governantes queiram colocar na nossa frente, a gente consegue sempre superar. Mas boa essa, Lely, se você estiver assistindo a gente, parabéns, é isso mesmo, cemitério, vou usar esse jargão seu. Área comercial é cemitério e maternidade. E é verdade, se a gente não fizer movimentação nesse mercado, se a gente ficar dependendo sempre dos mesmos, o problema vai só aumentando e a estagnação nunca sai daquele ponto que a gente está, né? Agora, eu queria saber o seguinte, se fosse para você fazer, nós estamos falando aqui dos desafios que você superou, né? Que não foram poucos. E se fosse para você fazer um retrospecto, quais foram os aspectos mais importantes que, na sua opinião, justificaram esse crescimento? Porque a gente não vai abrir números aqui por uma questão de ética, mas só para os nossos espectadores entenderem, aconteceu uma ruptura muitíssimo forte no ano de 2020. Então, em 2019, existia um determinado volume de faturamento e uma meta ousada, que era a meta do rompimento para 2020. E você conseguiu fazer 20% acima da meta em 2020. Sim. Qual foi o botão que você apertou? Só para salientar também, né, tem uma questão de preparo, né? Então, em 2019, nós fizemos uma grande mudança a nível de sistema na empresa, na questão de tecnologia e tudo mais. Inclusive, a empresa ficou, no final de dezembro, os últimos 15 dias do mês de dezembro de 19, ficamos sem faturar. A empresa trocou os sistemas e tudo mais. Então, ela se preparou e enxergou essa oportunidade que tinha, que sabia que existia, né? E aí se preparou para dar o start em 2020. Você ficou sem faturar? 15 dias. Mas quando você fala sem faturar, é zero? 0 notas. Muita gente que está assistindo a gente aqui teria te mandado embora já. Sim. Com certeza. Então aí tem uma outra questão importante, né? Quer dizer, vai ter dor? Vai ter dor, né, Emerson? Você não tem noção. Já foi desenhado isso aí, né? Então, em agosto, a gente desenhou como que faria essa parada.
Então, clientes e representantes e a empresa foi se preparando para essa parada de 15 dias, 2 semanas, né? Uhum, Que para fazer a migração de sistema, quem troca sistema sabe o estresse que é, né? uhum. E então nós preparamos para isso. Então, os clientes foram abastecidos, foram tudo feito de uma maneira planejada. Uhum. Mas passou 3 dias e o Pedrão chegou. E aí, tá pronto? Só que era 15. Era 15. Aham. Então foi assim, outro estresse também. Boa parte desses Uhum. grisalhos mil aqui foi Uhum. nessa época que Aham. foram gerados. Mas fica a dica para quem tem, para principalmente os empreendedores, os empresários que estão assistindo, né? Quer dizer, não necessariamente você precisa parar o faturamento. Quer dizer, houve uma situação fora do normal dentro da Sim, no Plastripel. nosso caso em específico, É. né? Agora, que existe um processo dolorido, existe. E você precisa estar preparado para isso. Quer dizer, você não vai conquistar aquilo que você acha que a sua empresa merece conquistar de uma maneira 100% suave. Vai ter que quebrar paradigma, vai ter que quebrar ovo, como a gente fala, né, para fazer omelete. Não tem jeito. E muita gente dentro da empresa, não é o caso da Plastripel, porque eu estava lá, eu vi. Mas existem muitos empreendedores que veem pessoas que começam a boicotar o processo. Mais uma vez, eu vi que a Plastripel foi o oposto, quer dizer, foi uma dor extrema e não houve boicote. Foi uma coisa incrível, por isso que eu estou contando para vocês essa história. Mas na sua empresa, você pode ter certeza que se hoje não existe alguém que, quando você traz suas novas ideias, boicota, ou faz, às vezes não é um boicote, mas sabe aquela história de, na sua frente, fala, não, claro, vamos fazer, parabéns, ótima ideia, tamo junto. Aí depois fecha a porta, começa a conversar com as pessoas, mas é uma Tô bobagem, né? ficando louco. O Fábio não sabe o que ele tá falando, coitado. Vamos continuar do nosso jeito aqui, que tá tudo certo. Fica atento, porque isso vai acontecer e você vai ter que ser forte o suficiente para superar, né, Emerson? Sim, com toda certeza. Outro problema também, as pessoas têm medo de perder o cargo, né? O poder, Sim, tem gente que fica acomodada em fazer sempre do mesmo jeito, sim. né? Existem vendedores, deixa eu agora contar uma história para você. A gente vai falar sobre estratégia implementada agora, né? Falamos sobre os desafios que foram superados, sobre o histórico, e agora a gente vai entrar no tópico de quais foram as estratégias implementadas. Então fica atento aí. Mas eu queria contar uma história para você. Assim, existem situações de líderes de vendas que eles acreditam, e isso é um engano terrível se eles soubessem, eles acreditam que ter alguns clientes no bolso garante a posição deles. E eu vejo isso, Emerson, em muitas empresas. Diretores ou gerentes comerciais que começam a garantir a sua posição porque não deixam a empresa lidar com alguns clientes que estão debaixo da asa deles. E isso faz com que esses clientes não cresçam, ou pior, esses clientes podem até crescer, mas a outra base de clientes que ele deveria aproveitar, porque é onde está a real oportunidade, depois eu vou contar um pouquinho sobre curva normal aqui, o que acontece, né? O dilema da turma do meio, né? Ele não olha para essas pessoas, para esses clientes, e a empresa continua crescendo 5%. Não sei se é o caso de você. Sua empresa cresce 8% de um ano para o outro. 8% é zero. É zero. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma empresa que cresce hoje 10% de um ano para o outro, uma empresa de bens de consumo, como é o caso da Plastripel, ela tem um problema grave para administrar, porque é o que você falou antes. Os concorrentes crescem numa taxa maior. A indústria quer crescer numa taxa maior. Então, cuidado, porque você pode achar que está crescendo e, na verdade, está perdendo market share, né? E só complementando o que você falou, né? Essa questão do diretor ficar com clientes para ele atender. Na minha opinião, ele acaba queimando a margem, porque ele atende os clientes, ele tem que fazer tudo para esses clientes. Ele é a última instância, né? O cliente vai apertar ele mesmo e ele, às vezes, para não perder o cliente, cede. Uhum. E aí o restante dos clientes tem que pagar a conta. É. E aí acaba ficando fora do mercado, né? Então, E eles percebem, né, Emerson? claro. Um cliente que está pagando mais caro porque alguém está pagando mais barato é óbvio no mercado, né? E aí depois vai querer conquistar esses caras de novo, esquece, né? Então podemos mudar de assunto? Claro. Pessoal, vamos falar sobre estratégia. Então talvez se você está acompanhando a gente, você está pensando assim, beleza, já entendi o desafio, me identifiquei com alguns desafios que o Emerson está contando, mas quais são as estratégias que foram implementadas para ele sair dessa situação de estagnação? E aí eu queria saber quais foram as mudanças mais relevantes que você promoveu ao longo do processo, lembrando para todo mundo que são 4 anos de história, né? Exatamente. Cara, resumindo assim,
Não adianta nada a gente ter desenvolver um processo, uma metodologia, um método, né? Se não tiver um controle. Então, tem o método e tem que ter o controle. Então, com essa questão dos supervisores, foi criada uma dinâmica de gestão, né, no qual é um acompanhamento que eles têm que fazer com cada representante deles, eles têm a dinâmica deles com a equipe deles, e eu tenho a dinâmica com os supervisores. Então, a gente tem um acompanhamento junto, e aí você consegue trazer KPIs, enfim, né, levantar tudo aquilo que precisa ser trabalhado dentro dessa dinâmica. Né? Então, eu comecei a criar uma rotina para mim de fazer reunião com os supervisores toda semana. Então, eu tinha que parar, eles tinham que parar, a gente tinha que conversar. E isso eu fiz individual com todos os 10, até o ano passado, era com 10, agora vão ser 11. Individual. Isso é uma pérola, viu, pessoal? Individual. Por que individual? Você tá doido? Eu vou virar um Emerson que faz reunião com 10 caras. Só faz reunião. Só faz reunião na vida? Por que é individual? Porque existe um efeito manada na sua empresa, que é mais ou menos o seguinte: quando você reúne todos os seus supervisores ao mesmo tempo e faz as cobranças ou gerentes, né? E você faz as suas cobranças, a primeira resposta para a pergunta que você fez vai ser a resposta de todos os demais. Isso é comportamental, como diria a Débora, que é a nossa parceira aqui na Joint Bee. Isso é comportamental. Porque, na verdade, se você não tem uma estrutura de indicadores claros, a Franklin Covey, ela chama isso de meta de direção. A gente sempre está preocupado com o faturamento, mas quais são as metas intermediárias que me levam ao faturamento? Lá na Plastripel, por exemplo, eu sei que é a quantidade de clientes atendidos. Então, toda vez que você pergunta sobre faturamento num grupo, a primeira resposta, e geralmente é assim: o mercado não está comprador, ou o nosso preço está alto. Todos os outros vão falar: é verdade. Você pode perguntar 10 vezes para os 10 caras, as 10 respostas vão ser iguais. Então essa questão do individual é mais uma pérola para vocês aqui. Mas desculpa, eu te cortei. Então você começou a fazer reuniões individuais. E foi aonde exatamente você consegue atuar nas dificuldades de cada um, porque cada um tem uma realidade. São regiões próximas, mas cada um tem as suas dificuldades, seus concorrentes, perfil de cliente diferente. Né? Então foi aí que a gente conseguiu atuar, entender e criar situações ali para que eles consigam sair dessas dificuldades e crescer o resultado. Né? E graças a Deus a gente tem conseguido chegar num número interessante aí, ultimamente. Emerson, você me permite eu contar um pouco da estrutura estratégica aqui? Eu acho que eu não vou te expor a nada, mas eu vou contar para eles aqui uma coisa incrível. Porque, na verdade, funciona assim: a gente estava lá conversando, e só para vocês terem uma ideia, uma das grandes mudanças que aconteceram dentro da Plastripel foi uma mudança de perspectiva baseada num tripé. Então é mais ou menos assim: faturamento é uma conta de chegada. Então, as coisas que eu faço ao longo do mês é que geram faturamento. Quando a gente faz uma reunião sobre faturamento, na verdade a nossa reunião está baseada em olhar para o retrovisor. Então, se eu olho para o meu faturamento hoje, eu vou descobrir o efeito de coisas que eu fiz ontem. E não necessariamente as coisas que eu fiz ontem foram corretas. Então, na verdade, a gente tinha que olhar para outras coisas. E aí a gente cria um tripé. Então, lá na Plastripel existe o tripé formado por, primeiro, indicadores. Então, toda reunião tem que ter meta de direção. Pode ser quantidade de clientes, pode ser quantidade de pedidos, pode ser valor médio do pedido, pode ser quantidade de itens, pode ser cobertura da base de clientes, pode ser a taxa de aproveitamento de um potencial de mercado. Quer dizer, vai ficando mais sofisticado de acordo com o seu desejo de sofisticar. Mas existe uma receitinha básica que a gente tem, inclusive, lá no blog da Joint Bee, no www.jointbee.com. Você pode entrar lá, entra com a palavra-chave indicadores, KPIs, árvore de produtividade, você vai achar um monte de artigo interessante para você ver. Então, o primeiro é indicadores de produtividade. Indicador mede, mas mede o quê? O que eu estou olhando quando eu vejo indicador? Quando eu subo na balança e vejo que eu estou pesando 90 quilos, isso significa o quê? Significa que eu tenho uma rotina de vida que me levou àquilo. Então, o segundo tripé é rotina. Então, os seus vendedores e os seus gerentes precisam obedecer uma rotina de tarefas diárias.
não interessa o que vai acontecer na sua empresa, não interessa. Todo dia eles têm que fazer exatamente aquele grupo de atividades que você acredita que são importantes para bater a sua meta. Visitar uma determinada quantidade de clientes, que é um indicador. Colocar uma quantidade de itens no pedido toda vez que for passar o pedido, que é outro indicador. Aproveitar uma promoção XPTO é outro indicador e assim por diante. Indicador, rotina. Agora, adianta a gente saber medir o cara, colocar uma rotina e deixar solto? Não, porque a gente precisa do terceiro pé, que é a gestão. Eu preciso ter uma dinâmica de gestão, que é o que você está contando. Então, esse seu testemunho é maravilhoso, porque mostra que você passou a ter uma liturgia. Então, não é assim, será que hoje vai ter reunião? Também não é assim, não, nós vamos fazer reunião de novo? Não, vai ter. Tem que ter e a gente precisa conversar sobre as tarefas que vocês deveriam fazer e qual é o resultado, que são os indicadores que essas tarefas estão trazendo, né? Então, dica para vocês, esse tripé é matador. Eu vou até produzir um artigo, agora você me inspirou, e vou publicar lá no Instagram, depois vocês veem lá. O tripé, hein? O tripé do sucesso de vendas de qualquer empresa, né, Emerson? Com certeza. Eu ia te fazer uma pergunta, mas não vou nem fazer, porque agora eu acho que eu já te dei a resposta. Se fosse para você resumir, estamos falando de estratégia. Isso que eu falei é estratégia. Se fosse para você resumir em 3 coisas mais importantes que você teve que implementar, ou que você teve que lidar nessa caminhada, quais são essas 3 coisas que você fala? Pode ser 2, tá? Só não pode ser 18, mas quais são as coisas mais importantes que você teve que lidar nessa jornada de 4 anos para chegar na satisfação de olhar para o seu resultado de faturamento, que eu sei qual é em 2023, e a gente estourar champanhe? Principal, cara, é mudar a cabeça das pessoas, né? O mindset que costuma falar aí, né? Uhum. A grande dificuldade é você passar para eles que se eles acreditarem na proposta, entender primeiro, né, explicar para eles todo o processo, entender o que tem que ser feito, acompanhar junto, dar a mão, mostrar para eles que é possível fazer acontecer. Então, quebrar esse paradigma, até para mim tive muita dificuldade, porque como eu estou na empresa há muitos anos, então eu tinha o jeito de trabalhar de uma maneira, e em dado momento eu tive que romper isso. E para mim não foi fácil. E para eles também acredito que não. E para os novos que entraram, para eles foi mais tranquilo, porque eles já tinham... Entraram na regra. Entrou no jogo, né? Mas fazer tudo isso acontecer, para mim, foi o meu maior desafio, sem dúvida nenhuma. Isso que você falou também me remete a uma coisa importante. Você colocar um cara novo, um cara desprovido de paradigma, num momento em que você precisa transformar um processo, então você tem lá uma equipe que ela está acostumada e é uma equipe vencedora, porque Plastripel... já era uma tremenda de uma empresa quando a gente começou a trabalhar lá. Então, assim, uma equipe vencedora, mas que em algum momento esse empreendedor falou assim, ok, mas eu quero muito mais. Eu acho que existe possibilidade de muito mais. Então essa equipe é essa que você está falando. Tivemos que quebrar os paradigmas. E aí você veio e colocou 3 elementos novos nesse aquário, né? E esses caras, eles não tinham este paradigma, tinham outros paradigmas, né? Todo mundo tem. Mas esses paradigmas, eles não tinham, né? E isso meio que misturou um pouco aquela água e deu um caldo diferente, né? Sim, muito bom. No entanto, nessa época fez essa mudança, grande mudança aí, então como teve que dividir áreas, então quem entrou novo, qualquer área que ele entrasse, era pessoas novas, mas pessoas que já tinham trabalhado com a equipe anterior, e ele também contratou novos, e a equipe antiga começou a trabalhar com um menor número dos antigos, também teve que contratar. Então teve a vivência do supervisor novo e da equipe nova que entrou. A gente saiu aí de um número aí de 42 representantes para quase 90 em 2, 3 anos. Então praticamente dobrou a equipe de vendas. Então foi muita experiência nova para todo mundo e fez isso mexer na cabeça de todo mundo e todo mundo cresceu com isso. É interessante que o cara que era antigo, que estava tradicional naquele modelo lá, ele teve que se adaptar a um modelo novo e ele melhorou sua performance. Eu sei os dados, eu sei os números e realmente, pessoal, supervisores de muitos anos de casa
de uma hora para outra mudaram radicalmente o resultado. É impressionante. Pessoas que às vezes você olha e fala assim, puxa vida, esse cara podia entregar tanto mais e eu não vejo crescimento, de uma hora para outra mudou. E eu acredito que é por causa dessa mescla, né? E a gente vê também o novo, o cara que entrou novo, que às vezes chega com gás e querendo revolucionar o mundo, falando eu sou o herói, eu vou resolver tudo. E na verdade ele também teve que ficar um pouco mais piano, né? Então assim, a média que é boa, né? E isso é uma coisa, pessoal, dizendo para vocês aqui, eu vejo muitas empresas que sofrem com esse problema. Empresas que querem a mudança, mas que não estão dispostos a colocar um elemento novo. E fica uma dica de ouro para você aqui. Você tem uma equipe, essa equipe é vencedora, mas por algum momento ela está crescendo num ritmo menor do que você gostaria. Experimente colocar alguém novo, alguém que venha para jogar pelo playbook que você escreveu. Esse cara, ele vai ter as dificuldades dele, mas ele vai começar a servir como um modelo, como um exemplo. E aqueles caras que são mais tradicionais vão olhar para aquilo e falar assim, não, mas espera aí, então não é o bicho de 7 cabeças, dá para fazer. E você vai ver que vai mudar radicalmente o resultado da sua equipe tradicional também. É isso que a gente viu acontecer lá, né? Lá foi muito claro para mim isso aí. Agora tem risco, né, Emerson? Temos risco. Porque você mexer com gente não é brincadeira, né? Não. E vamos falar um pouquinho. Tudo bem, não vamos falar sobre isso então? Você que manda. Fica à vontade, fica à vontade. Você enfrentou risco no processo de virada de chave, né? Eu sei quais são eles, mas eu queria que você contasse para a galera aqui que tipo de risco que está envolvido nisso. Vamos tentar escolher alguns aqui para a gente trazer mais pérolas para o pessoal. Como eu falei, né? Toda mudança que você vai fazer exige um certo esforço, né? E às vezes cada pessoa tem seu tempo, tem a sua velocidade, e às vezes a pessoa não está com aquela disciplina apurada. Predisposição. Para fazer aquilo tudo, né? E aí é onde você corre o risco de, às vezes, ou alguma pessoa da equipe desmotivar, ou outra acabar deixando a equipe, né? Então, essa questão de lidar com pessoas também é outro papel fundamental, né? Porque na área comercial, pelo menos assim, a vivência que eu tenho, que existe muita questão assim da pessoa sentir-se incomodada quando você coloca uma pessoa nova, você deu a dica agora, né? Então, muitos empresários não colocam isso com medo de criar problema para a equipe antiga, que já é vencedora, né? Imagina um time de futebol que tem Neymar e outros, você colocar um outro craque ali, vai incomodar todo mundo, né? Então é difícil mesmo. Deixa eu aproveitar isso daí. Não é o caso da Plastripel, isso que eu vou contar, mas é o caso de, dezenas de empresas que eu atendo, ou que eu atendi, ou que eu gostaria de atender. É aquele fenômeno do craque. Então é mais ou menos assim, você tem lá no seu time de futebol o craque, você tem o seu craque lá, você sabe quem é ele, você na verdade dá muita atenção para ele. Depois, se a gente tivesse a oportunidade de conversar, eu com você que está assistindo, eu te contaria o tamanho do erro que você comete fazendo isso, dando muita atenção para o seu craque. Mas eu entendo que você fica seduzido a isso, porque o seu craque é o cara que faz o gol, então é o seu gerente, o seu supervisor, o seu diretor, ou o que quer que seja, que tem a maior quantidade de resultado de vendas, e você fica com medo, você fala, não, eu não vou mexer nesse cara, porque se eu mexo nesse cara, esse cara faz um bico desse tamanho e minha venda para. É o maior erro que você pode cometer na sua reestruturação, é você pensar desse jeito. Depois a gente pode, você entra em contato comigo aqui, manda os comentários, eu vou ter o maior prazer em contar para você especificamente como é que funciona isso. Mas o paradigma do craque, né? Então, tem lá a minha equipe de caras que jogam muito bem naquele contexto. Agora, você já viu, você gosta de futebol, não sei se gosta, mas tem gente que gosta de futebol, tá assistindo, e você já viu aquela coisa esquisita que acontece quando você pega o craque do São Paulo Futebol Clube, ou do Barcelona, ou de qualquer time, e põe ele na seleção brasileira e não rende? Por que não rende? O cara é bom, o cara sabe fazer, o cara faz lá. Chega na seleção, não faz nada. Não faz nada, parece que é de propósito, a gente fica com raiva, é uma desgraça. É porque o contexto e o processo determinam o seu sucesso, e não apenas o jogador. Mas
grande parte dos empreendedores, eles acreditam que são os craques que fazem a empresa dele. E eu vou dizer para você com todo amor, não é. Esses caras ajudam demais, mas se não tem um meio de campo que serve a bola, se não tem um esquema de jogo, porque esse cara ele vai ficar só chutando, 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 e talvez, de tanto chutar, a gente toma gol. Então eu vejo muitas empresas perderem o jogo no contra-ataque, eu vejo muitas equipes ruírem, porque só tem uma estrela e o dono da empresa só olha para aquela estrela e as coisas não vão funcionar para você, assim como eu vejo não funcionar para muitos. Então, acho que isso é um dos grandes riscos, né? Com certeza. Então, vamos falar um pouquinho de impacto. Bom, quer falar mais alguma coisa sobre estratégia? Podemos seguir. Podemos seguir, né? Vamos falar sobre impacto? Vamos falar sobre Então, impactos. nós combinamos que a gente não vai contar quanto que o Pedro tem na conta corrente dele. Já visto que eu não sei. Apesar de que a gente sabe que não está ruim a Acredito situação. que não. Mas assim, como é que você mede esse impacto? Porque a maior parte das pessoas que tá assistindo a gente mede o impacto por uma coisa só, faturamento. Faturou, ok. Quando o cara é um pouco mais sofisticado, ele mede pelo faturamento e pela margem. Bom, talvez o que eu vou falar aqui pareça um xingamento, mas margem de contribuição geral não pode ser a medida da performance da equipe. Não pode. Não, Fábio, você ficou louco. Comenta para mim aqui nos comentários que eu vou te explicar matematicamente como é que esse ponto de vista que muita gente usa está errado. Mas como que a gente vai medir? Se não é faturamento apenas, se não é margem de contribuição, quais são as medidas que vão falar assim, Fábio, você tem que ver que isso eu melhorei, isso... Você conseguiria dizer para o pessoal o que você usa para medir que 2023 foi melhor do que 2022, que não seja faturamento? Sim. Inclusive, tem um treinamento que a gente faz com todos os representantes novos que entram lá, e a gente está numa sequência aí de contratação de bastante representantes. Então, representantes comerciais que estão precisando trabalhar, mande seu currículo para a Plastripal no LinkedIn lá, com certeza estamos contratando aí pelo menos de 30 a 40 até agosto. Eu vou colocar nos comentários, Pode tá? colocar. E aí você vai receber um treinamento lá, dentre vários, né? Tem uma equipe de treinamento, tem um Bruninho lá que faz a turma... Que tá aqui com a gente hoje, né, Bruninho? Faz a turma sair de lá afiada, né? Tem um treinamento que a gente faz lá que chama Jeito Plastripel de Vender. E uma das primeiras coisas que a gente coloca lá é a questão dos indicadores que a gente já mostra de cara, como que era no passado e como que transformou o faturamento nosso, justamente essa questão de ter a exclusividade de rota e tudo mais que a gente começou a falar no começo. Eu já mostro para eles como que era no passado e depois que mudou, tudo que aconteceu. Então, assim, essa questão de positivar cliente, para mim, é o maior. Cliente. Olha, ó, tá vendo? Então, cliente numa empresa do tamanho da Plastripel é um dos indicadores que medem se as coisas estão funcionando. Sim. Que mais? Porque eu sei que tem um outro indicador que é um desafio grande pra gente, né? Que é itens por pedido. Mix de produtos. Mix de produtos. Para todo mundo que tá vendo a gente ali, ó, todos eles têm esse problema. Quantidade de itens. Por quê? Porque a gente quer vender aquilo que a curva ABC mostra. Então, assim, aquilo que é mais fácil, aquilo que, na verdade, eu não vendo. As pessoas é que compram de mim. Exato. Então, lá na Plastripel, eu sei que, por exemplo, a marmita, né? A embalagem de marmita, é um produto que é muito bem quisto no mercado, tem uma demanda gigante por ele, então eu não preciso vender. Eu chego lá, o cara fala, quero comprar marmita, você tem aí, quanto é que tá custando, me dá. Agora, tem outros produtos, tempero, farináceos, que se eu não for oferecer, se eu não fizer uma leitura de gôndola, se eu não perceber lá dentro da cozinha do restaurante self-service, se os caras usam qual marca, em qual quantidade, eu não consigo vender, né? Com toda certeza. Então não é só faturamento, né, Emerson? Não, de jeito nenhum. Então, o faturamento, como você falou bem, é o retrovisor, é a balança, cara. É depois que aconteceu. Né? Então, o representante... E assim, a gente tem os indicadores lá, né? Nós temos duas grandes linhas de produto. Uma linha é a parte de miudezas, que a gente chama, que é tudo isso que você falou, e tem a parte de equipamentos.
Uhum. Tá? Se não tiver o equilíbrio, porque o representante, ele sempre quer procurar o mais fácil. Equipamento é um forno do restaurante. O canal food que eu tô falando Ok. aí, né? Uhum. Então, um forno, uma fritadeira, um fogão, um Sim. freezer, uma geladeira, etc. Uhum. Né? Então, ele sempre fica seduzido em vender o produto com maior valor agregado, que Uhum. para o faturamento dele é melhor. Uhum. Só que ele esquece que se ele não vender a miudeza, Uhum. o equipamento, ele vai vender quantas vezes pro mesmo cliente? Ou por ano, né? Então, Então, assim, ele tem que vender o guardanapo, porque aquilo lá faz a todo rotina dia, dele. todo dia. E achar a oportunidade para botar um forno Exato. Então, a Plaspel dá combinado. essa oportunidade para ele, Uhum. né? E muitos que sabem trabalhar isso conseguem ter um resultado extraordinário, que é o que tem trazido a empresa onde está hoje, né? Impacto tangível, então, que a gente está falando, né? Faturamento, não tem a menor dúvida. Quantidade de clientes, que são as metas de direção, quantidade de itens vendidos, explorar melhor o mix que a empresa tem, né? Fazer o balanceamento entre produtos de valor agregado e produtos de menor valor agregado, mas que são a vaca leiteira do dia a dia. E é isso, só o spoiler, é isso que mexe na margem de contribuição. Então, quando a gente fala que margem de contribuição é uma medida, a margem de contribuição, assim como o faturamento, é uma conta de chegada, mas é o item que determina a margem de contribuição, é o balanceamento do mix que determina, é o perfil do cliente, porque é frequência também, né? Frequência para o seu caminhão ir cheio, quer dizer, tem outras coisas, as metas de direção é que mais importam, né? Agora, tem impactos, para a gente terminar esse bloco e ir depois para o nosso último, tem impactos que são tangíveis, mas que não necessariamente são medidos, assim, por exemplo, eu vendia para, sei lá, não é o número real, mas eu vendia para 20 mil clientes, agora eu vendo para 30 mil clientes. Tangível, conta, 1, 2, 3, 4 e achou. Mas existem impactos positivos que vão além da venda, né, Emerson? E eu acho que, principalmente para um diretor de vendas que esteja assistindo, para um líder, para um gerente, para um supervisor, para um empresário, é importante eles perceberem quais foram os impactos positivos que não são resultados como esse, venda, itens. Você percebeu algum tipo de melhoria, de impacto positivo fora daquilo que é concreto e tangível? Quer uma dica? Quero. Você acha que esses caras fazendo isso aumentam sua autoridade na gestão? Não. Você acha que quando você pega, por exemplo, um diretor e esse cara ele começa a fazer uma reunião semanal com esses supervisores, Sim. Entendeu, né? Entendi. Então, conta pra gente um pouquinho, porque eu sei a sua história. E eu posso dizer para vocês que a mudança na forma com que o próprio Emerson era visto dentro da empresa mudou muito depois que essa rotina de gestão foi efetivamente implementada, né? Sim, com certeza. Então, e assim, talvez pelo fato de eu trabalhar muitos anos em várias áreas, acabava que eu era aquele famoso João faz tudo, né, na empresa, né? Então, Uhum. qualquer problema, pergunta para o Emerson, fala com o Emerson que ele resolve e tal. E quando eu parti só para o lado comercial, já tinha um pessoal com mais experiência efetivamente no comercial. Uhum. Então, para mim conquistar esse espaço e me efetivar mesmo como um gerente, como um diretor, Uhum. né, foi através de trabalho. Uhum. Então, não adiantava eu falar que eu já tinha feito alguma coisa no passado, que isso não resolvia nada. Eu tinha que provar, né? Uhum. Em vendas, não adianta falar que eu sou um bom vendedor se o meu resultado não é bom. Não vem. E a área comercial é toda assim, né? Uhum. Então, nós trabalhamos bastante com isso, implementamos, e eu cresci muito com isso também, né? Uhum. E foi desafiador bastante, muito desafiador para mim. E graças a Deus, ao longo desse tempo, impondo essa dinâmica aí, essa Uhum. disciplina, foi aonde a gente conseguiu conquistar um espaço e ter valor, ao ponto de toda necessidade que precisa da área comercial é só apresentar o projeto e apresentar para a diretoria que eles aprovam. Por quê? Você conquista a confiança deles mostrando o resultado. Exatamente. E eu vou dizer uma coisa para você, e eu posso dizer para eles também isso. É engraçado como quando a gente vai avaliar, quando alguém pergunta para a gente assim, quem são os seus melhores gerentes? Quem são os seus melhores supervisores? Nem sempre a resposta cai sobre aquele que vende mais. Mas é muito difícil dizer que um líder de vendas indisciplinado
é o meu melhor líder, mesmo que ele venda mais. Então, uma das coisas que eu vejo em muitas empresas é que quando eu pergunto para o diretor qual é o seu melhor líder de vendas, a primeira coisa que vem na mente dele é aquele cara que tem disciplina, é aquele cara que é confiável, porque ele estabeleceu uma dinâmica de gestão sobre a sua equipe, que ele sabe exatamente o que está acontecendo no campo. Esse é o meu melhor líder. Aí você fala assim, beleza, agora eu vou mudar minha pergunta. Qual é o seu maior vendedor ou o seu maior gerente? Grande parte das vezes, ele vai falar que o maior gerente é um cara que tem lá a maior grupo de contas, o cara que vende mais, mas não é o cara que vai garantir o futuro, entendeu? Então, isso é uma pérola para você também. Você tem que ficar muito atento. Eu vou contar uma história aqui para a gente encerrar, e eu espero que as dicas que a gente passou até aqui tenham sido anotadas, degustadas, aproveitadas, porque a gente tem 4 anos de história nessa luta, né, Emerson? E a Sim. gente só tem coisa boa para contar. Depois eu vou te chamar para você vir aqui contar outras histórias para gente. Mas muita gente acaba permanecendo na dependência. E essa dependência de poucos clientes e poucos vendedores faz mais ou menos o seguinte fenômeno. Chega dia 25 do mês. O pior dia do mês, de qualquer mês e de qualquer ano, para quem trabalha com vendas. Dia 25 é o dia da desgraça. Porque os caras começam a olhar e falam assim... A tendência já não tá de bater meta. O cara olha, no dia 25 ele levanta da cama e fala, hoje é o dia 25. Aí ele olha e vê, fala assim, bom, ferrou. Eu tenho 5 dias para resolver o meu problema. Como é que eu vou resolver o meu problema? Tem que fechar bem o mês. Mas existe um antídoto para esse mal. Na sua opinião, qual é o antídoto? É você não ir trabalhar no dia 25, por exemplo? Não, dia 25 eu nem vou na empresa, porque eu não passo esse mal. É tipo um domingo à tarde, à noite, entendeu? Aquela sensação estranha. Qual é o antídoto do dia 25 que começa a passar na cabeça de todo mundo assim, eu preciso bater essa meta, então eu vou nos meus maiores clientes com o meu menor preço, que vai ferrar a margem de contribuição do mês, Mas eu vou bater a meta. mas eu vou bater a meta. Qual é o antídoto que a gente poderia sugerir para essa galera aí? O que fazer para não ter a síndrome do dia 25, Emerson? É acordar dia 1º, planejado. Ah! Acorda dia 1º planejado. E dia 6? Uma semana depois do dia 1º. Você planejou no dia 1º. O que você faz no dia 6? Avalia os 25% da meta que eu já fiz. Avalia e muda, né? Vamos planejar de novo. E vamos ver se está indo para o caminho certo, porque dá tempo de corrigir. Pronto. Né? Então é dia 1º, dia 7, deixa eu ver se minha conta tá certa. Dia 1º, dia 7, dia 14 e dia 21. Não é nem dia 25. Sim. É dia 21. São 4 momentos que precisam acontecer na sua empresa. E esses momentos não podem ser desestruturados. Eles têm que ser completamente estruturados. Você tem que entrar para a sala de reunião sabendo exatamente o que você tem que ver. E o que você tem que ver? Árvore da produtividade, quantidade de clientes que foram atendidos versus a meta de clientes atendidos, frequência com que eles compraram, quantidade de itens que participaram de cada pedido e o valor médio de cada item de cada pedido. É isso que você tem que olhar. Compara com o mês anterior, compara com o planejamento e compara com o mesmo mês do ano anterior. 1 por 1, lembra? 10 reuniões, 1 por 1. Não tá dando certo? Replaneja, estabelece o plano e o cara vai. O seu soldado, ele tem que ir para o campo de batalha sabendo o que ele vai fazer e com a arma certa. Porque se ninguém fizer isso para ele, ele sai dando tiro para todo lado. Gasta munição e não acerta o alvo. Não acerta ninguém. Emerson, eu nem sei quanto tempo que nós gastamos aqui, mas foi tão bom. Eu queria te agradecer, mas antes de te agradecer, eu queria, de maneira sincera, te parabenizar, porque eu sei o quanto de coragem você precisou ter para fazer as mudanças que você fez em todos esses anos, e eu fico extremamente grato, extremamente feliz e orgulhoso de ver que o resultado, que infelizmente a gente não pode dizer os números, são impressionantes, incríveis. Então, parabéns, obrigado porque você saiu lá de Barretos, de 6 horas da manhã, veio para cá para conversar com a gente, e eu espero que a gente tenha outras oportunidades como essa. Agradeço também a oportunidade. Para mim é um prazer estar com você, compartilhando esse pouco do que a gente viveu nesses últimos anos aí, né, junto com vocês. E deixar um recado para a turma também aí, né, que eu gosto sempre de dizer, né, que primeiro,
o exemplo tem que ser seguido. Se você quer que a sua equipe faça alguma coisa, dá o exemplo para eles, né? Então, a área comercial sempre foi uma área assim que ela que traz o resultado, ela que põe dinheiro na empresa, etc. Mas também é uma área bem marginalizada, assim, é uma área que acho que todo mundo ali é malandro, quer dar o pinote em alguém e tal. Então, assim, precisa quebrar esse paradigma aí, que a área comercial, sim, é uma área importante, e seguir o exemplo. E eu gosto de falar que vendas, para mim, cara, é um estilo de vida. Então, quem é da área comercial, a gente vive vendas a todo momento. Aonde eu estiver, no horário de trabalho, fora, viajando, onde que eu estou, é um estilo de vida. Porque se o cara encarar isso simplesmente como um trabalho, é onde ele começa a fazer somente aquilo que ele fala que é o melhor dele, né? Eu vou fazer o meu melhor. Só que, às vezes, o melhor dele é 10% da meta que ele precisa bater. Não é suficiente. Então, eu gosto de falar sempre pessoal, não vai para o seu melhor. Eu sei que às vezes todo mundo tem as suas limitações, etc. Por isso tem os vendedores que são campeões, etc. Mas assim, o que eu preciso fazer? Então, chega para o seu diretor e fala, diretor, o que eu preciso fazer para bater a minha meta? Ele vai dar os caminhos para você, e aí é o exemplo que arrasta a turma. E aí vocês com certeza vão bater a meta e chegar onde vocês precisam. Perfeito. Falou quem bate a meta. Parabéns, muito obrigado. E fica aí essa última pérola maravilhosa. 2 palavras que o Emerson usou aqui, ó. Primeira palavra, exemplo. Se você é um líder de vendas, você tem que fazer aquilo que a sua equipe, aquilo que você gostaria que a sua equipe fizesse. Dê o exemplo. E a segunda coisa é, tem que ter plano. Você tem que falar para ele o que ele tem que fazer. Então, diga para o seu vendedor o que ele tem que fazer e faça junto com ele. Nós, a Joint.B, somos assim também, né? Hands-on, né? Então, a gente não só explica ou sugere ou recomenda ou ensina o que deve fazer, mas a gente faz com você também. Então, fica aí o nosso primeiro episódio do podcast Faz Vender. Muitos outros virão. Tem uma fila de gente que já confirmou para a gente entrevistar aqui e sempre com dicas matadoras. Eu agradeço muito por você ter assistido. Compartilha, manda o link, manda para sua equipe de vendedores, faz esse negócio navegar, porque só tem dica de ouro de gente que realmente fez. Obrigado, Emerson. Obrigado. E para você, até a próxima. Obrigado.